Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. História sensacional falando sobre outro ponto importante da história, a Inquisição. O que foi a Inquisição? Bom, a Inquisição foi procedimentos judiciais empreendidos pela Igreja Católica Apostólica Romana no contexto da Baixa Idade Média. Tudo bem? Então, a Inquisição, ela investigava, ela inquiria, perguntava, às pessoas acusadas, por exemplo, de bruxaria, de feitiçaria, a ir ao tribunal, do Santo Ofício, um tribunal estabelecido pela Igreja Católica que investigava os casos. E muitas das vezes essas mulheres eram inocentes, porque a Igreja Católica simplesmente acusava uma mulher ou uma pessoa de bruxaria porque ela ia ao campo colher ervas medicinais para curar uma doença. Então, na concepção da Igreja Católica, isso era feitiçaria, era bruxaria, e essa mulher merecia morrer queimada na estaca, Então, o termo Inquisição deriva do verbo latino inquirino, que significa inquirir, perguntar. É por este e outros motivos que muitos historiadores e pensadores do Iluminismo, período posterior, que em outra aula iremos falar, denomina a Idade Média como a Idade das Trevas, ou uma longa noite de 1000 anos. Que posteriormente iremos falar, tudo bem? Então, muitas das vezes, fala-se de uma associação da Inquisição apenas com a ideia de caça às bruxas, o que não é inteiramente verdade, pois apesar de englobar também esse procedimento, não se limita a ele. A Inquisição pode ser definida como um conjunto de dezenas de milhares de procedimentos judiciais empreendidos pela Igreja Católica. A Inquisição tinha um procedimento próprio, geralmente se iniciava com a chegada de inquiridores numa cidade. Se concedia um período de graça chamado de Edito de Graça, onde a população deveria delatar os casos de heresias locais. Muitos eram bodes expiatórios, devido a diversos outros motivos, como dívidas, suspeitas, reclusão nas suas casas, acusações de bruxarias. Era um momento por demais supersticioso. Isso fomentava uma série de alucinações e medo nas pessoas. Os métodos de tortura feitos a fim de arrancar uma confissão em várias pessoas. A Inquisição foi ampla e chegou até mesmo a acusar Galileu Galilei de heresia, porque ele defendia o heliocentrismo e a Igreja defendia que a Terra era plana, Então, isso ia contra os dogmas da Igreja, por isso era considerado uma heresia. Vale lembrar que os gregos e os egípcios já sabiam que assim funcionava o nosso sistema solar, mas como já dito, muitos aspectos da Idade Medieval foram retrocessos. Houve também censuras e queimas de livros, além de processos da Inquisição, encobertos e feito à escura. A criação do primeiro tribunal público contra a heresia se dá no ano de 1022 na França. Já em 1184, a Inquisição medieval foi propriamente fundada no sul da França. Esta ficou bastante conhecida por combater, sobretudo, a heresia, qualquer pensamento fora dos credos religiosos da Igreja Católica.